Oi, meus amigos, aqui estamos de novo reunidos. Eu sou Armando Damit e você está no canal do Conhecimento que desenvolve assuntos de história, tecnologia, misticismo e curiosidades. Eu não posso deixar de pedir que se inscrevam no canal, que dê o seu like e façam os seus comentários, pois isto valoriza e muito o canal. Mas é importante que vocês saibam que o último vídeo que fiz extrapolou o número de visualizações e está agora em primeiro lugar entre os vídeos já publicados no canal. Mas vamos ao que nos interessa. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série, porque o assunto é extenso e absorveria muito tempo. Eu espero que me acompanhem até o último vídeo da série. Nós vamos mencionar aqui apenas alguns dos faraós que fizeram a diferença com seus reinados, e eu espero que atenda às expectativas de todos. Falar da civilização egípcia é falar da atual estratificação da sociedade, claro, com algumas alterações, porque a escravidão já não existe mais. A foto que aí está apresentada deixa muito claro a pirâmide que até hoje é utilizada por todas as sociedades. Para saber como ela começou, precisamos entrar no túnel do tempo e voltar à antiguidade, mais ou menos a 4.000 anos antes de Cristo, quando vários clãs ou tribos, que se chamavam de nomos, se reuniram às margens do Nilo, mais precisamente entre os rios Tigre e Eufrates. Aí está a foto demonstrando a localização do Egito. A região norte era denominada de Alto Egito e a região sul de Baixo Egito. E cada qual com seu povo, sua religião, sua agricultura, seus governantes, e assim passaram-se vários e vários séculos. A depender da situação do país, as sedes do governo mudavam com as dinastias. Poderia ser Mênfis, Tebas, Abidos, Hieracómpolis e outras tantas mais que foram surgindo ao longo do tempo. Esta é uma explicação simplória de como a civilização teve início. O Egito teve vários períodos de desenvolvimento. As dinastias e os períodos de governança do Egito vão de 3.200 a.C. a 30 a.C. Até que, em 3.200 a.C., surge Narmer, ou Menes, conquistador do sul, que se torna o primeiro faraó unificando o Egito. A fundação do Egito só foi possível se conhecer quando se descobriu a paleta do rei Narmer. Vocês vão ver aí a fase posterior e a fase frontal da paleta, encontrada na cidade de Heracómpolis e hoje preservada no Museu Egípcio do Cairo. A outra face da paleta, onde vocês percebem o rei com a coroa do Baixo Egito caminhando em direção a duas fileiras de homens decapitados, seguido pelo carregador de sandálias e precedidos por um escriba. Pouco se sabe da vida de Narmer, apenas que sua mulher tinha grande habilidade com armas. A morte de Narmer foi misteriosa. Dizem ter sido numa caçada ao ser atacado por um hipopótamo, mas não há registros claros dessa situação. Seu filho Atolis, médico e sumo sacerdote, o sucedeu, e foi a ele que coube a construção do palácio de Mênfis, que foi a nova capital do Egito, a atual cidade do Cairo. Os governantes da quarta dinastia foram Kelps, Quefren e Miquerinos, responsáveis pela construção das pirâmides que até hoje desafiam o tempo. Vocês estão vendo aí as pirâmides de Kelps, Quefren e Miquerinos. Nós não vamos nos ater aos faraós na sequência das dinastias. Nós, ora vamos avançar, ora vamos retroceder.
Vamos começar por Kelps. Kelps, que aí está, teve um reinado curto, apenas 20 anos. Um sábio, erudito, amante da história religiosa de seu país, embora Heródoto, considerado o pai da história, tenha denegrido a sua imagem, atribuindo-lhe uma reputação de crueldade, tirania e ganância, a ponto de dizer que ele obrigara sua filha a se prostituir por dinheiro. Segundo a lenda, esta teria sido uma história forjada por Heródoto. Os contemporâneos de Kelps se referem a ele como um grande deus. Na sequência desta trilogia, temos Khephren, cujo reinado durou 66 anos, segundo Manetão, que estudou a cronologia dos egípcios. Entretanto, se nós tomarmos o tempo dos 3 monarcas, daria mais de um século. Isso desmente Manetão. Há dúvidas, portanto, nas suas afirmações. Segundo os historiadores, o reinado de Khephren durou cerca de 20 anos. Mais uma vez, Heródoto se refere a Khephren com costumes e métodos tiranos. Segundo ele, havia determinado o fechamento de todos os santuários e afirma que o povo o odiava. Pouco se sabe de Khephren. Dizem alguns historiadores que a esfinge de Gizé tem o seu rosto. Já outros dizem que a esfinge teria sido construída antes que ele tivesse chegado ao poder. Mas o que sabemos é que a segunda pirâmide é 15 metros menor que a de Kelps e foi o maior evento do reinado de Khephren. O último rei desta trilogia foi Miquerinos e o terceiro construtor de pirâmides. Daí a sua ter sido a menor das 3, cujas razões ninguém sabe. Também sem nada de excepcional, a não ser a construção da sua pirâmide, Heródoto, desta vez, enalteceu Miquerinos. Segundo ele, o rei teria aberto os santuários e permitiu ao povo que se dedicasse às suas tarefas, tirando assim o povo da extrema pobreza. Outros historiadores contestam, dizendo que o povo egípcio não vivia na extrema pobreza. Portanto, não se pode considerar as observações feitas por Heródoto, mais uma vez. A curiosidade está no destino da múmia de Miquerinos. Foi descoberta em 1837 e, uma vez encontrado o sarcófago, resolveram enviá-lo para o Museu Britânico. Ocorre que o navio que o transportava naufragou, perdendo-se a múmia para sempre. No Egito, os faraós eram a representação de Deus na Terra, e existem vários fatos curiosos, como, por exemplo, Neferirkare, governante da 5ª dinastia do Império Antigo. Durante a cerimônia, um dignitário que se encontrava ao seu lado tropeçou acidentalmente no cetro. Os presentes ficaram temerosos com o que acontecera, porque o Deus Rei e tudo que lhe pertence não poderia ser tocado, e se assim fosse, este homem poderia ser atingido por um raio. Ocorre que o rei, percebendo o acidente, rapidamente pronunciou as palavras "serás imune". Estas palavras mágicas agiram como um antídoto, anulando o efeito aniquilador do contato, e assim salvou a vida do dignitário. Durante o Antigo Império, o Egito foi atingido por uma catástrofe. Uma severa mudança climática, com a falta de chuvas, gerou um impacto catastrófico sobre a cheia do Nilo. Acredita-se que a região fértil de Fayum sofrera uma severa seca, o que fez o povo passar uma época de fome. Além disso, as análises do solo feitas na região comprovaram a ausência de limo nesse período do Antigo Império, apesar da existência do lago. Vamos falar agora de Pep II, faraó da 6ª dinastia. Segundo historiadores, teria reinado por 94 anos.
A foto que apresenta é Pepe no colo de sua mãe. Observem que as feições dele têm as feições de um homem idoso. Alguns dizem que o seu reinado não foi de 94 anos, e sim de 70 anos. Seja lá como for, foi o apogeu do antigo império. E o monarca era um deus inquestionável. O povo usufruía de paz, de abundância e de prosperidade. O Egito se tornou o reino mais poderoso do mundo, levando-se em conta os seus antecessores, evidentemente. Esta foto que apresentei aí é um decreto baixado pelo faraó. Observem que toda a escrita era feita em pedra ou em papiro. As necrópoles de Saqqara e Abusir, situadas perto de Mênfis, guardavam os tesouros arquitetônicos de suas mastabas, que eram túmulos decorados, magnificamente construídos por nobres e dignitários, preparando sua viagem para a eternidade. Parece simples, mas esse afastamento dos túmulos longe do Vale dos Reis, túmulo dos faraós, era um prenúncio de enfraquecimento do poder central. E o faraó, já idoso, não reagia mais. Assim, iniciou-se o enfraquecimento do poder, apesar de respeitarem superficialmente suas decisões. Mas o faraó cedia mais do que exigia. Isto desequilibrou o reino e levou o império a muitas crises e revoltas, logo após a morte de Pepe II, dando início ao primeiro período intermediário. Há muitas perguntas sem respostas. Quem foi o rei Escorpião? Não pertencia a nenhuma dinastia e deu ao Egito uma identidade cultural, uma língua, uma escrita e alguns ritos comuns. Quando reinou? Ninguém sabe. Quanto tempo? Ninguém sabe. Em que parte do Egito reinou? Também não se sabe. Quem foi rei Escorpião? Alguns dizem que Narmer teria sucedido ao rei Escorpião, em virtude da unidade cultural e política do Egito encontrada. Mas nada temos a não ser uma maçã do rei Escorpião preservada no Ashmolean Museum de Oxford. Porém, até a sua tradução apresenta dúvidas na conclusão dos historiadores. Apenas a certeza de que ele teria sido um rei próspero e promissor. O próximo faraó que vamos tratar é Djoser, fundador da terceira dinastia, um símbolo de paz e equilíbrio. Mas ele tinha por trás de si um eminente médico e primeiro-ministro, Imhotep, arquiteto do complexo funerário de Saqqara. Depois do faraó Imhotep, era a pessoa mais importante do reinado. Era tido como detentor de poderes mágicos. Foi comparado a Asclépio, deus grego da medicina, e Esculápio dos romanos. Djoser foi caracterizado por uma interpretação rigorosa da moralidade pública. O próximo faraó que vamos tratar é Sesostris. Foi o segundo faraó da 12ª dinastia, considerado mestre da sabedoria, soldado e administrador. Surgiu a linha dos grandes construtores e administradores, filho de Amenés I, que iniciou seu filho desde pequeno a administrar e desconfiar de quem estivesse a seu lado. Assim ele foi capaz, depois da morte de seu pai, de sufocar um complô contra ele criado pelo seu próprio irmão. Novamente o Egito ficara sob a ameaça de ser dividido entre Alto e Baixo Egito, em virtude de divergências internas, daí o medo do caos que antecedera o seu reinado. Até roubos do erário público ocorreram entre funcionários públicos. A anarquia estava se instalando. Coube a Sesostris restabelecer a ordem e reunificar o Egito, instituindo impostos mais realistas para a época
e também criando leis mais justas para as dívidas e devolvendo a liberdade aos prisioneiros de guerra, impulsionando a agricultura e a pecuária. Ergueu inúmeros templos, edifícios e lugares de culto construídos em List, que era a nova capital, em Karnak, Ábidos, Heliópolis, foram locais de grandes monumentos. Foi considerado o mestre sabedoria, falcão conquistador, a estrela iluminada do duplo país. Sejostre III foi da 12ª dinastia. Foi um governante equilibrado, soube conciliar todas as qualidades de um bom soberano. Estadista, administrador, chefe militar, reforçou as fronteiras, amante das artes, construtor e adorador dos deuses. Foi amado por seu povo, que era um símbolo da Idade do Ouro, que representava o Império Médio. Foi uma época de luxo. Devoto de Osíris, a cujo culto se dedicou, há uma curiosidade que contam os historiadores, que ele ordenou que o templo de Ábidos fosse coberto de suntuosas oferendas entre ouro, prata e o lápis-lazuli, e em troca Osíris lhe concederia imortalidade e glória. O próximo faraó, Tutankhamon, o célebre desconhecido. Sua tumba foi descoberta por Howard Carter, e assim colocou seu nome em evidência. Foi o último herdeiro da 18ª dinastia. Deu início ao Império Novo. Seu nascimento foge da tradição. Ele era filho de uma das 318 concubinas de Amenhotep III. Recebeu o nome de Tutankhamon, imagem de Atom. Isso porque o seu meio-irmão, Amenhotep IV, havia iniciado uma grande reforma religiosa e decretado como religião oficial o culto a Atom. Tutankhamon, aos 11 anos, casou-se com sua sobrinha, filha de seu meio-irmão, Akhenaten, e aos 12 anos, com a morte do rei, ele foi tutelado pelo general Ai, chefe da cavalaria e grão-vizir. Alguns egiptólogos acreditam que o general Ai era o pai da rainha Nefertiti. Ai aconselhou Tutankhamon a não persistir com as reformas religiosas, restabelecendo assim o culto oficial, abandonando Akhenaton e voltando para Tebas, reconstruindo então seus templos e devolvendo esses templos aos sacerdotes. Grandes mistérios envolvem sua vida. Teve um reinado efêmero. Embora os ladrões tenham conseguido entrar em sua tumba, não terminaram seu trabalho. Não passaram da primeira câmara. Assim, os pesquisadores conseguiram reconstruir todo o mobiliário com mais de 3.000 anos após a sua morte, de tal forma que nada falta ao legado do jovem soberano. Somente em 2013 é que se conseguiu resolver o mistério da sua morte. De acordo com os primeiros estudos da Egypt Exploration Society, os restos do faraó apresentavam feridas produzidas por uma colisão de carruagem e descobriram também queimaduras em seu corpo, causadas por uma reação química após a mumificação do cadáver. Supõe-se uma morte repentina, uma vez que sua tumba no Vale dos Reis não estava pronta. Preparou-se então uma pequena tumba que foi rapidamente decorada e nela amontoados objetos preciosos que formaram o precioso tesouro descoberto milênios mais tarde. Fizeram também algumas radiografias mais tarde, já em 2013, quando foi identificado um golpe no crânio, o que nos faz crer que ele tenha sido assassinado.
Sua tumba desapareceu por muito tempo, ainda face a deslizamentos causados quando da construção da tumba de Ramsés III. Quanto à sua esposa, nunca foi encontrada. Viveu uma época confusa de questionamentos religiosos e mudanças de valores tradicionais. O próximo faraó que vamos falar é Amenhotep IV, que mudou seu nome para Akhenaton, Glória de Aton. Mudou-se para Aquitaton, horizonte de Aton, construída no Médio Egito para a glória do disco solar, atual cidade de Amarna. Foi o faraó que se rebelou contra todas as tradições do Egito. Renegou a Amon e criou o culto a Aton, implantando o monoteísmo. Foi considerado o faraó revolucionário. Foi chamado de herege pelos sacerdotes que influenciaram uma constante conspiração contra o faraó. Porém, o faraó ficou impassível ante os fatos e, por isso, o seu final não foi nada bom. Não se sabe o que ocorreu com o término de seu reinado, nem o que aconteceu com sua esposa Nefertiti. O que se sabe é que foram encontrados fragmentos de sarcófagos e figuras fúnebres do faraó no túmulo de sua segunda filha, porém sem sinal de corpo. O que se imagina é que teria sido uma última vingança dos sacerdotes de Amon, cujo culto tinha sido desafiado pelo faraó. Apesar de nada ter sido encontrado, há egiptólogos que supõem que sua múmia tenha sido queimada e colocada no Vale dos Reis, e assim a múmia encontrada na tumba KV-55, KV significa King Valley, Vale dos Reis, masculina, foi atribuída a Akhenaton. O destino de sua esposa também é um mistério. Vale ressaltar que os ensinamentos de Akhenaton continuaram depois de sua morte de maneira secreta. Nefertiti, a esposa de Akhenaton, a rainha herege, uma das mais belas rainhas do Egito, era esposa de Amenhotep IV, depois de Akhenaton, acompanhou a sua heresia, mas não soube ganhar o amor de seu povo. Seu nome quer dizer a bela que chegou. Sua origem é misteriosa. Alguns egiptólogos sustentam que nasceu em Mitanni. Outros a consideram filha de Amenhotep III com sua segunda esposa, portanto, meia-irmã de seu marido. Outros dizem que era filha de Ti-Ai, com o general Ai, do qual falamos há pouco. A morte de Nefertiti é outro mistério. Não se sabe se morreu antes ou depois de seu marido. Alguns dizem que ela teria sobrevivido e se manteve fiel ao seu novo marido, o general Ai, seu suposto pai. Infelizmente, nada se sabe sobre sua morte e nenhum registro existe, apenas que era uma rainha de inexplicável beleza. Vocês estão vendo aí é Ramsés II, construtor e conquistador, apesar de ser um homem de guerra, instaurou a paz no Egito. Foi uma das figuras mais ilustres da história egípcia. Deu ao país uma aparência monumental, tornando-se uma das figuras mais ilustres da história egípcia. Ramsés, aos 16 anos, sentou-se ao lado de seu pai, Sete I, e logo cedo, com a morte de seu pai, foi convertido em faraó, embora não fosse o filho mais velho, mas era o que apresentava melhores condições de assumir o trono, pois desde os 10 anos o pai vira nele um homem de comando. O jovem faraó viu a necessidade de garantir a sua linhagem, então casou-se com sua irmã, Nefertari, e depois com várias de suas filhas. Pelo menos 5 mulheres tinham o título de grande esposa real. Desta forma, seus genros nada reclamariam no que tange à sucessão. Acredita-se que Ramsés teria tido cerca de 162 filhos, o que nos leva a crer
a existência de um grande número de concubinas. Foi um militar invejável, contas que, enganado por falsas informações, partiram em campanha contra os hititas, mas acabou caindo em uma emboscada. O exército desmantelado bateu em retirada em pânico. No mesmo instante, Ramsés, frio e ousado, freou a retirada e reverteu a batalha, massacrando os adversários. Sua marca arquitetônica está nos monumentos mais expressivos à sua glória, que foram esculpidos nos penhascos de Abu Simbel, na Núbia, e especialmente os colossos sentados, gigantescas estátuas entalhadas nas rochas. Triste é que hoje os templos estão separados e não estão mais no seu lugar original por conta da inundação do lago Nasser, em virtude da construção de uma barragem. Hoje os templos são sustentados por uma cúpula de concreto e aço, que nada tem a ver com a obra. Foram 40 anos de prosperidade. Morreu aos 83 anos e seu reinado durou 67 anos, considerado o melhor dos reis, concluindo a obra de seu pai. Amenhotep III foi o faraó do apogeu. Governante da 18ª dinastia, viveu um período de refinamento artístico, riqueza econômica e prosperidade social. Seu reinado durou 40 anos e toda essa prosperidade se justifica porque, além de ser um soberano rico, ao assumir o poder, encontrou os cofres públicos transbordando de riqueza, tornando-se o faraó que dispunha de maior fortuna do país. Toda essa riqueza era devida ao comércio interno e externo e o cuidado com que os funcionários públicos tinham com as contribuições dos estados pagas aos cofres do soberano. O ouro fluía de todos os lugares da Ásia em direção ao Egito, tornando-se o centro do mundo, e Tebas, a cidade sagrada, e o nome do deus Amon foram vinculados ao deus Ra, sendo a criação do mundo atribuída a Amon-Ra, a nova divindade. Sua obra arquitetônica foi o Templo de Luxor, construído sobre pedras brancas por conta das cheias dos rios. Entretanto, quase nada sobrou deste templo, que era dedicado a Amon, e o seu nome, Amon, era incrustado em pedras nas portas de madeira do templo. Era de uma beleza incomparável e não menos o templo de Sebeinga, que o rei dedicou ao culto de sua esposa, a rainha Tiai, que sempre se manteve ao seu lado, ligada à administração do país. Ninguém sabe por que Amenhotep se casou com uma plebeia, a princesa Tiai. O que se sabe é que ela participava ativamente das decisões políticas junto ao rei e era uma mulher de inteligência rara. Ramsés III, da 20ª dinastia, foi o último grande faraó, conselheiro de Ramsés II, em que se espelhou, lutou para defender o Egito de invasões e manter o seu próprio poder diante da ambição dos sacerdotes de Amon. Seu reinado marcou o auge e o declínio do Império Novo. Ramsés III era filho do faraó Setnakht, com sua esposa Tiai-Merenese. Grande soldado e excelente estrategista, desmantelou os exércitos que tentaram invadir o Egito através da fronteira da Palestina, fazendo com que o invasor batesse em retirada. Mais tarde, os líbios também tentaram em vão abater o exército egípcio. Assim, Ramsés, agradecido a Amon, mandou construir um templo em sua honra em Karnak. Sua maior obra foi o templo funerário de Medinet Habu, uma réplica do Ramsão de Ramsés II, uma verdadeira cidade, divinamente decorada com as façanhas militares do soberano. Entretanto, no harém havia uma conspiração entre os filhos das concubinas por não terem sido escolhidos pelo faraó para a sucessão do trono. Assim,
As intrigas eram alimentadas, levando à instabilidade interna contra a autoridade do faraó. Descoberta essa conspiração, dignitários membros da corte e muitos outros acusados foram condenados ou ao exílio ou à pena capital. E outros tiveram nariz ou a orelha decepada. Ramsés III morreu aos 65 anos, não se sabe como. Sua múmia foi encontrada na tumba de Deir el-Bahari. Não mostrou nenhum indício de morte violenta. E com ele desapareceu o último dos grandes faraós do Egito. Ramsés IV sucedeu a seu pai, que iniciou o reinado sufocando a conspiração que surgira no harém para que ele não subisse ao trono. Estava iniciada a decadência do Egito. Daí sucederam-se Ramsés V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, formando a 20ª dinastia. Há uma grande dúvida no início dessa dinastia com a relação a Ramsés II, filho de Sete I, neto de Ramsés I. Teria ele sido um usurpador? Ninguém sabe, é um mistério. Determinados documentos mostram um personagem chamado Mehri, que teria sido filho de Sete I, portanto, com direito ao trono. O que se sabe é que foi assassinado para evitar que subisse ao trono. Mas parece que o personagem continuará sendo um enigma. Não existe mais nenhum registro, portanto, é um mistério que acabou-se com o tempo. Vamos falar agora de uma pessoa ilustre, Cleópatra, sua última rainha, famosa por sua graça, beleza e inteligência. Despertou a paixão de Júlio César e de Marco Antônio. Aventureira e trágica foi a sua vida. Foi a mais célebre das rainhas do Egito. Sem múmia, sem rastro, sem papiro, estátua ou imagem dela. O que se tem documentado é que Cleópatra foi uma soberana intelectual, culta, bibliófila e artista. Se expressava facilmente em 6 idiomas. Porém, sua vida aventureira terminou em tragédia. Subiu ao trono com a morte de seu pai, Ptolomeu XII, juntamente com seu irmão Ptolomeu XIII, com quem se casou, segundo o costume faraônico. Ela com 18 anos e ele com 12. Ocorre que ele queria reinar sozinho, então expulsou sua irmã esposa e a exilou, indo ela se refugiar na Síria, onde arregimentou tropas e marchou contra Alexandria, capital de seu irmão, e onde os dois exércitos ali se confrontaram. Júlio César ancorou em frente a Alexandria para enfrentar Pompeu. Entretanto, Ptolomeu XIII, no intuito de agradar a César, informou-lhe que acabara de assassinar Pompeu. César não demonstrou o menor interesse ao ocorrido e justificou: os problemas dos romanos são resolvidos entre os romanos. César acabou seduzido por Cleópatra, com quem teve um filho, Cesário. Mais tarde, foi assassinado no Senado e Cleópatra retorna a Alexandria e se envolve com Marco Antônio, com quem teve um casal de gêmeos. Marco Antônio, abandonado por seus comandados, tenta o suicídio e morre nos braços de Cleópatra. A rainha já havia decidido antes morrer a ser prisioneira em Roma. Assim, com a picada de uma serpente áspide sagrada de seu diadema real, a poupou dessa humilhação aos 39 anos. A maior perda do governo de Cleópatra quando rainha do Egito foi a Biblioteca de Alexandria, que existiu na época ptolomaica. Entretanto, um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte desse tesouro,
tendo se recuperado muito pouco dos escritos da época. Existem várias teorias sobre o incêndio da biblioteca. A mais aceita é a que conta que durante uma revolução romana que se armou contra Júlio César, este, estando cercado em seu palácio, deu ordens a seus comandados que queimassem todos os navios, inclusive os dele. A ordem foi cumprida. E não tinha outra forma. Tal forma o fogo se alastrou que destruiu toda a esquadra e avançou para dentro da cidade, atingindo casas, e entre elas a biblioteca teria sido atingida também. A outra teoria é de que os árabes teriam sido responsáveis pela destruição, caso os escritos que lá contivessem não estivessem de acordo com o Alcorão. Mas, segundo alguns historiadores, quando os árabes chegaram, já havia sido destruída. Teria sido uma história inventada para desacreditar os árabes. Outra teoria é de que o patriarca de Alexandria, Teófilo I, em 272 a.C., teria sido responsável pelo incêndio, uma vez que haviam sido proibidos os cultos pagãos. Depois de tanta riqueza, glórias e tragédias, chegamos ao final desta primeira parte, em que exploramos apenas os mais importantes faraós do Egito, desde a sua unificação até o domínio de Roma. No próximo vídeo, comentaremos sobre a vida e cultura egípcia. Talvez façamos uma visita ao panteão dos deuses egípcios. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Quero lembrar a todos que estarei à disposição para responder a qualquer pergunta que esteja ao meu alcance. Comentem, se inscrevam no canal. Precisamos de vocês. Um grande abraço e até mais.